A abolição do escravo do Brasil foi resultado de um processo longo, lento e de muitas lutas. Não foi benevolência da família real brasileira. Um grande número de pessoas de nossa sociedade mobilizou-se para forçar o Império a pôr fim ao trabalho escravo. Havia a questão dos novos padrões civilizacionais que estavam surgindo e condenavam a prática do trabalho escravo. Isso colocava o Brasil numa posição vexatória internacionalmente, uma vez que no continente americano, o país foi o último a abolir a escravidão. A abolição do trabalho escravo é um assunto que atravessou a história do nosso país e do mundo ao longo do século XIX. A primeira questão era a proibição do tráfico negreiro. No caso do país, esse era um assunto em evidência, mesmo antes da independência. Essas negociações estenderam-se depois que o Brasil conquistou sua independência, e o reconhecimento do Brasil enquanto nação só aconteceu por meio de um compromisso assumido pelo Brasil, e o tráfico ultramarino seria proibido em 1830. A partir desse compromisso saiu uma lei que proibiu o tráfico. Apesar da proibição, os cativos continuavam a chegar no país em grandes quantidades. O historiador Carlos Eduardo Moreira Araújo aponta que entre 1831 e 1845, cerca de 470 mil africanos chegaram ao país, por meio do tráfico ultramarino. A negligência das autoridades brasileiras em não reprimir o tráfico negreiro fez a Inglaterra tomar uma medida radical chamada Bill Aberdeen, que colocava em jogo a soberania das águas brasileiras, o que levou o Brasil e a Inglaterra quase a uma guerra. Para evitar um maior desastre, os políticos optaram por aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, implantada no país no ano de 1850. Por outro lado, o tráfico interprovincial, a venda começa a ser realizada internamente entre as províncias brasileiras. O caminho para a abolição ainda é muito longo. Foram necessários ainda 38 anos para que a escravidão dos negros fosse abolida no país. Nesse período, a resistência de abolição da escravatura acontecia de maneira muito gradual, e o movimento abolicionista só ganhou força a partir da década de 1870. E o fortalecimento do abolicionismo fez com que algumas leis fossem aprovadas no Parlamento brasileiro. A Lei do Ventre Livre, em 1871, que determinava que todo filho de escravo nascido após 1871 seria considerado livre, cabendo ao dono do escravo dar sua liberdade com 8 anos de idade, recebendo indenização, ou aos 21 anos de idade sem receber indenização. A Lei dos Sexagenários, em 1885, concedia alforria aos escravos que possuíssem idade superior a 60 anos. Os escravos alforriados ficavam obrigados, por lei, a prestar serviços indenizatórios durante 3 anos. Na década de 1880, foi um momento de grande agitação política, e a abolição do trabalho escravo foi a pauta que agitou a sociedade brasileira. O movimento abolicionista foi a causa abraçada por inúmeros grupos na sociedade. Estas espalhavam-se pelo país e atuavam em diversas frentes, legais e ilegais. Um grupo notável de pessoas como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Aristides Lobo, Manuel Quirino, entre outros, atuavam firmemente pela causa. Os escravos eram incentivados a se rebelar, eram abrigados por pessoas quando fugiam e defendidos nos tribunais por advogados. A abolição da escravatura não aconteceu somente por meio da luta realizada pela parcela não escravizada do país. A resistência dos escravos foi fundamental. A forma mais comum de resistência dos escravos eram as fugas, que na década de 1880 surgiram. Quilombos abrigavam os escravos fugidos. As cidades do Rio de Janeiro e Santos ficavam notabilizadas pela grande quantidade de quilombos que surgiram em seus arredores. Esses eram usados para organizar rotas de fuga, abrigar outros escravos e organizar outras formas de resistência.
Houveram casos em que os escravos rebelados tomavam o controle da propriedade na qual eram escravizados e matavam seus senhores. Em muitos locais, os escravos organizavam-se para rebelar-se em dias santos ou em dias de festas religiosas ou de missas. Alguns escravos foram agentes ativos na luta pela sua emancipação. Nesse contexto, o Estado torna-se ineficaz em relação à escravidão. O maior sinônimo de enfraquecimento da escravidão no país foi as ações tomadas no Amazonas e no Ceará em 1884. Em 1884, esses dois estados decretaram a abolição da escravatura em seus territórios. Com a defesa do abolicionismo ter ganhado força na sociedade brasileira, além da resistência dos escravos africanos, tornou a manutenção da escravidão impossível, porque as revoltas e fugas eram tão frequentes e colocavam em risco a ordem interna do país. Assim, a mobilização dos escravos e dos grupos abolicionistas forçou o Império a abolir a escravidão em 1888. A lei da abolição foi aprovada pelo Senado no dia 13 de maio de 1888 e levada à princesa Isabel para que esta assinasse e colocou-a em vigor. A capital do país, na época Rio de Janeiro, entrou em festa. Contam que milhares de pessoas reuniram-se nas ruas do Rio de Janeiro em comemoração pela abolição, que estendeu-se na mesma durante dias. Cidade. A camélia branca tornou-se o símbolo da adesão ao abolicionismo. As pessoas que cultivavam a flor em sua casa ou portavam o broche de camélia branca em sua roupa anunciavam publicamente seu apoio ao abolicionismo.